Vivemos num mundo de excesso de informação. A todo instante, os estímulos externos estão brigando pela sua atenção. É o post no Instagram, aquela mensagem que você recebeu do WhatsApp, aquilo que você está vendo talvez no YouTube, ou uma mensagem, um e-mail que você recebeu de pessoas queridas. Ou seja, a todo instante nós estamos recebendo estímulos que ficam, vem para cá, olha para mim. E o que acontece? Quando você começa a se perder nesses estímulos, sempre pulando para uma coisa, agora eu vou ver isso, agora eu vou ver aquilo, coisa assim, você vai perdendo concentração, você vai perdendo foco. Eu diria até que isso é até a doença do mundo moderno, as pessoas hoje estão perdendo o foco. Mas você já imaginou se você pudesse ficar assim totalmente concentrado numa atividade do seu interesse? Totalmente entregue àquilo que você está fazendo, esquecendo tudo que está acontecendo à sua volta e simplesmente fazendo o que precisa fazer? Seria ótimo, né? Pois eu tenho uma boa notícia para você. Isso não é utopia. Isso é real, isso existe. E existem vários estudos sobre isso. Aliás, tem até um nome para esse estado. Não é concentração, é flow, é fluxo. Ou seja, um estado ainda mais profundo que a concentração. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já experimentou esse estado, você já vivenciou esse estado. Talvez quando estava lendo um livro, que o livro estava tão interessante, mas tão interessante que você esqueceu a hora, esqueceu talvez o almoço, até mesmo esqueceu de dormir. Ou jogando um game, tá? Que também estava tão interessante que simplesmente você parou a noite jogando. Ou no seu próprio trabalho, que você se envolveu tanto com aquela atividade que você esqueceu que estava na hora de ir para casa. Ou seja, as pessoas já experimentaram esse estado. E eu tenho certeza que você já experimentou. Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo em qual situação você ficou tão entregue na atividade que você simplesmente esqueceu do resto do que estava acontecendo à sua volta. Esse estado, né, o flow, o fluxo, ele é muito relatado por esportistas, por atletas. E temos aqui um caso que aconteceu com Ayrton Senna. Isso foi numa corrida de Mônaco, já tem muitos anos isso. E ele fala o seguinte, né? Ele falou o seguinte, que nessa corrida ele estava em primeiro lugar, não só em primeiro lugar, como ele estava a segundos de distância do segundo colocado. E mesmo estando em primeiro lugar, com uma boa distância do segundo colocado, ele mesmo assim, a cada volta, ele estava indo cada vez mais rápido. Ele estava quebrando recorde sobre recorde naquela pista. Ele tem até um relato muito interessante. Ele falou o seguinte depois dessa experiência. De repente, eu era quase 2 segundos mais rápido do que todo mundo, inclusive do meu companheiro de equipe, com o mesmo carro. Então eu percebi que não estava dirigindo o carro conscientemente. Eu estava dirigindo por instinto, enquanto eu mesmo estava em outra dimensão. Era como se eu estivesse em um túnel. Ei, você gostaria desse estado? Você gostaria de estar nesse estado para fazer as coisas que você precisa? Como comentei antes, é um estado que foi pesquisado. Ele foi estudado por um psicólogo americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é uma pessoa ligada, né, à psicologia positiva, e o objetivo desse estudo, foi estudar felicidade. E como é que as pessoas entram nesse estado de felicidade. E nesse estudo, ele começou a perceber que pessoas de alto desempenho, ou pessoas que conseguiam entrar, depois ele veio com o nome flow, ou fluxo, além de ser um estado de alta concentração, a pessoa estar totalmente entregue naquilo que ela estava fazendo, era também um estado muito prazeroso. Havia um certo êxtase em estar naquele estado. Foi desse estudo que ele lançou o livro que se chama Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Segundo esse estudo do Mihaly Csikszentmihalyi, ele percebeu que as pessoas, quando entram num estado de flow, ou um estado de fluxo, o seu desempenho é muito melhor do que costuma ser.
A pessoa está assim tão concentrada, tão absorta na atividade, que nada a distrai. E é como se ela também entrasse, acessasse certos recursos que ela tem que antes, no nível consciente, não conseguia acessar. Então, ela fica altamente produtiva, ela fica altamente concentrada, e aí tem uma característica muito interessante, com um baixo nível de gasto energético. Ou seja, a pessoa não se cansa. Ela é tão envolvida no trabalho que simplesmente parece que como se a atividade em si até repõe a energia dela. E como é que as pessoas entram nesse estado? Né? Essa sempre foi a pergunta dele. Como é que as pessoas conseguem entrar nesse estado? Então, nessa pesquisa, ele descobriu duas variáveis que são muito importantes. A variável do desafio, né, o desafio que você tem, da atividade, do seu objetivo, aquilo que você precisa realizar, e da habilidade, ou seja, o quanto você é capaz de realizar aquilo que você está se propondo. E nesses estudos ele descobriu que o seguinte, que você precisa ter um equilíbrio entre o desafio e a habilidade. Se não houver esse equilíbrio, por exemplo, se o desafio é muito mais elevado do que a sua capacidade, a pessoa não entra em flow, ela entra num estado de ansiedade. Óbvio, né? A ansiedade atrapalha o desempenho de qualquer pessoa. Ou então o contrário, né? Quando o desafio é muito baixo e a pessoa tem muita capacidade ou muita habilidade para desenvolver a atividade, ela entra num espaço de tédio. Por isso que ele costuma falar o seguinte, que o flow ou o fluxo, ele acontece numa delicada zona entre o tédio e a ansiedade. É quando você chega nesse ponto ideal que você consegue naturalmente entrar no estado. Muito importante você ter clareza, né? Primeiro você ter clareza do que você deseja, ou seja, o seu objetivo. No momento que você coloca um objetivo, você está estabelecendo você está colocando um desafio também. O desafio e o objetivo é a mesma coisa aqui. Então, você tem que ter muita clareza do teu objetivo. E para você saber melhor como definir objetivos, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu tenho que eu falo sobre a meta SMART, que é uma forma de você ter mais clareza e tornar seus objetivos mais específicos. Então você precisa ter objetivos mais específicos. E outro ponto, você também tem que ter muita consciência do quanto você é capaz. Não é o fato de você ter estabelecido um objetivo que você realmente tem a capacidade de realizar. É necessário que você tenha a humildade de você verificar o quanto você sabe sobre aquele assunto. O quanto de competência você tem para realizar aquilo que você está querendo. Vai ter momentos que talvez você descubra, não, tudo bem, o desafio ele é importante, o meu objetivo é importante, só que eu ainda preciso desenvolver algumas habilidades para poder chegar naquilo que eu quero. Então, para você entrar no estado de flow, é necessário que você tenha objetivos claros e específicos e que você tenha consciência do quanto você é competente para realizar aquilo. Se não tem a competência necessária, ou você diminui o desafio, né, deixa o objetivo mais simples, ou então você vai desenvolver a habilidade, a competência. Eu poderia falar mais sobre outras formas, né, que são até recomendações do próprio Mihaly sobre como entrar no estado de flow, mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou deixar isso para o meu próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.